Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um momento de reflexão. Hoje nós vamos falar sobre as cartas de Paulo, que até hoje trazem grandes ensinamentos para as nossas vidas, em especial sobre a carta aos Efésios, onde ele nos dá uma grande lição de resiliência. Então, que Jesus possa estar presente nos nossos corações e nos nossos lares, trazendo paz, harmonia e principalmente entendimento sobre as verdades da vida, o propósito das experiências que nós passamos todos os dias. Bem, antes de entrar no assunto, eu trago uma fala de Emmanuel, que está logo no comecinho do livro Ceifa de Luz, e eu gostaria que cada um de nós repetisse mentalmente as palavras desse texto. Essas palavras que são uma prece, e que servem como nossa prece inicial, antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui. Vamos lá, então, a prece de Emmanuel no prefácio do livro Ceifa de Luz. Senhor, estamos em oração, rogando-te mais luz por acréscimo de misericórdia. Clareia-nos o entendimento, a fim de que conheçamos em suas consequências os caminhos já trilhados por nós. Entretanto, faze-nos essa concessão mais particularmente para descobrirmos sem enganos onde as estradas mais retas que nos conduzem à integração com os teus depósitos. Senhor, alteia-nos o pensamento, não somente para identificarmos a essência de nossos próprios desejos, mas, sobretudo, para que nós aprendamos a saber quais os planos que traçaste a nosso respeito. Ilumina-nos a memória, não só de modo a recordarmos com segurança as lições de ontem, e sim, mais especialmente, a fim de que nos detenhamos no dia de hoje, aproveitando-lhes as bênçãos em trabalho e renovação. Auxilia-nos, Senhor, a reconhecer as nossas disponibilidades. Todavia, concede-nos semelhante amparo, a fim de que saibamos realizar com ele o melhor ao nosso alcance. Inspira-nos, ensinando-nos a valorizar os amigos que nos enviaste. No entanto, mais notadamente, ajuda-nos a aceitá-los como são, sem exigir-lhes espetáculos de grandeza ou impostos de reconhecimento. Amplia-nos a visão para que vejamos em nossos entes queridos não apenas pessoas capazes de auxiliar-nos, fornecendo-nos apoio e companhia, mas, acima de tudo, na condição de criaturas que nos confiaste ao amor, para que venhamos a encaminhá-los na direção do bem. Ensina-nos, Senhor, a encontrar a paz na luta construtiva, o repouso no trabalho edificante, o socorro na dificuldade e o bem nos supostos males da vida. Senhor, abençoa-nos e estende-nos as mãos compassivas em tua infinita bondade, para que te possamos perceber em espírito na realidade das nossas tarefas e experiências de cada dia, hoje e sempre. Que assim seja. Maravilhosa essa mensagem de Emmanuel. Vamos começar então com a nossa reflexão, e é justamente sobre um livro também de autoria de Emmanuel, que é o livro Paulo e Estevão. No livro Paulo e Estevão, lá na segunda parte, no capítulo 7, que vai falar justamente sobre as epístolas, Emmanuel nos conta por que Paulo teve a ideia de escrever as suas cartas. Onde quer que o apóstolo estivesse, sempre chegavam emissários das igrejas que ele havia fundado, e esses emissários traziam sempre assuntos urgentes que solicitavam a presença física de Paulo na localidade para resolver conflitos que existiam ali. Por quê? Porque os israelitas não toleravam a superioridade de Jesus sobre Moisés. E se, por um lado, eles consideravam o Cristo como um profeta da raça, por outro lado, eles não suportavam a ideia de Jesus como Salvador, como o enviado de Deus, como os profetas haviam previsto antes dele surgir. Bem, mas como Paulo pregava o cristianismo e os cristãos estavam sendo cada vez mais perseguidos, é claro que chegou um momento em que ele foi preso. Ele foi preso e, estando preso, o que ele poderia fazer?
Ele sabia que mais hora menos hora ele ia ser morto. Mas vejam só o exemplo: ao invés de desanimar, de se desesperar, de ficar chateado, deprimido, arrasado porque ele seria morto, ele começou a orar e pediu a Jesus orientação. É uma lição para nós também, né? Muitas vezes a gente se desespera e esquece de fazer a oração, mas Paulo não. Paulo, sereno, ele orou e pediu orientação ao Cristo. E esse pedido foi atendido. Diante de Paulo surgiu então Estevão, enviado do Cristo para auxiliá-lo. E aí Estevão sugeriu: escreva as cartas, e assim ele foi fazer. Já que ele não poderia sair da prisão, Estevão fala: mas a sua palavra pode tocar e fortalecer aqueles que ainda estão fragilizados em sua fé, iniciando esse processo, essa caminhada, meio que nem a gente, né? Assim surgiram, então, as cartas. E teve uma carta em especial que ele enviou para os Efésios, para a cidade de Éfeso, que é muito especial, e é sobre ela que nós vamos falar. Primeiro, vamos falar de Éfeso. Éfeso era uma cidade razoavelmente importante naquela época, porque era considerada a maior cidade do mundo, vai vendo. Mas, para nós, a importância de Éfeso, qual é? É maior do que o fato de ser a segunda maior cidade do mundo. É porque foi para Éfeso que a Maria de Nazaré se mudou após a crucificação. Foi para lá que a mãe de Jesus foi morar, foi lá em Éfeso. Então, ela foi cuidada lá em Éfeso pelo apóstolo João. O apóstolo João, aquele que estava do lado dela na hora da crucificação. E ele levou bem a sério a frase que Jesus, quando já estava na cruz, disse para ele: filho, eis aí a tua mãe. Então, João Evangelista cuidou de Maria com todo carinho, e lá em Éfeso, juntamente com o apóstolo Paulo, ele criou uma comunidade cristã. Uma das muitas igrejas que Paulo criou ali na região do Mar Mediterrâneo, depois da conversão às portas de Damasco. Bem, então, Paulo vai escrever essa carta aos Efésios para que eles trazendo, né, porque eles estavam muito desanimados, trazendo um pouco de ânimo para eles, né? E o propósito, então, de Paulo é falar da abundância das bênçãos que os fiéis têm em Cristo e o modo como, através dessas bênçãos, os desígnios de Deus comandam as coisas que estão no plano físico e também no plano espiritual, né? Nas palavras de Paulo, estão na terra e estão no céu. E ele vai também falar da responsabilidade de quem crê, na responsabilidade de conhecer, compreender, caminhar de um modo adequado face à posição celeste e chamamento em Cristo. Então, para quem tem mais conhecimento, a responsabilidade também é maior. Na linguagem própria daquela época, ele vai falar da necessidade que a gente tem de ter maturidade, justamente nos momentos mais difíceis. A necessidade que a gente tem de compreender, aceitar e agir de acordo com a nossa fé nos desígnios de Deus. E é por isso, então, que ele vai dizer nessa carta uma frase, né, bastante conhecida, que é: estai, pois, firmes, envolvidos com a verdade, fortalecidos na justiça, tendo como base a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé. Estai, pois, firmes, fortalecendo-se na oração. Essa prece que se traduz na elevação das nossas correntes mentais, né, gente? Essa mesma que tem a possibilidade de fluidificar a nossa água a partir dos nossos pensamentos. Estai, pois, firmes na certeza de que Deus nos ensina a cada momento uma nova lição. Tudo que nós passamos na Terra, na verdade, são lições que nós precisamos, através delas, aprender algo de novo. Cada acontecimento da nossa vida tem uma lição para nos ensinar. Então, como seria interessante se, ao invés da gente ficar se lamentando, a gente olhasse para a experiência e pensasse: o que essa experiência está querendo me dizer?
e aí a gente aprenderia e não teria que sofrer novamente ao passar por aquela situação novamente. Então, Paulo vai dizer isso: estai, pois, firmes na certeza de que Deus nos ensina a cada momento uma nova lição. E nós sabemos que depois da prisão domiciliar, Paulo foi enviado aos calabouços de Roma, passou ainda um tempo lá, mas ele foi enviado para morrer entre os cristãos. Mesmo lá na prisão, gente, apesar de toda a situação que ele estava vivenciando, a iminência de ser executado, ainda assim ele manteve a firmeza de caráter, ele manteve a disciplina e ele trazia também bom ânimo aos companheiros que estavam com ele. Cantava cânticos de bom ânimo, dava graças em tudo. Então, é um enorme exemplo para nós de conduta que nós devemos seguir. Essa é a nossa reflexão de hoje, e para finalizar essa reflexão, nós vamos nos lembrar de um poeminha também de Maria Dolores, que traz a mesma mensagem escrita de uma forma poética. Maria Dolores traz um chamamento também para o trabalho. O poema dela se chama Agradecer para Servir. Agradece, alma querida e boa, ao doador das luzes e dos bens, os dotes naturais que te amparam a vida e as concessões que tens. Observa a palavra em que a força do verbo se te fez. Quando existe no mundo tanta gente em penosa mudez. Contempla as próprias mãos que podem trabalhar em toda atividade nobre e amiga, quando se enxerga em toda parte tanta mão que mendiga. Reflete nos teus olhos, nos quais a luz é a doce companheira, quando tantos irmãos vemos na terra suportando a cegueira. Toca o cérebro claro, em que o discernimento se te apura, e lembra a multidão dos companheiros que vivem nos desvãos da loucura. Certamente, alma boa, Deus, o dispensador dos recursos supremos, não tem culpa do pranto que há na estrada, esse pranto que nós mesmos fazemos. Saibamos, entretanto, agradecer os tesouros e dons que nos faz dispor, a fim de que saibamos levantar a grandeza da vida e a redenção do amor. Maria Dolores, então, trazendo esses versos de bom ânimo para a gente, e assim a gente finaliza o nosso momento de reflexão, que a paz do Divino Mestre invada as nossas almas, na busca constante de ações efetivas, gente, que podemos tomar aqui e agora, dentro das condições e limitações que a vida nos apresenta, mas que a gente possa parar e se perguntar: o que mais que eu posso fazer? Quais as atitudes que eu posso tomar nesse momento para trazer cada vez mais a mensagem do Evangelho para a nossa vivência diária? Essa, então, é a nossa reflexão de hoje, que ela tenha servido para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para o nosso aprendizado. Muita paz.